Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel. Viva. Bem-vindo mais esta semana. E esta semana olhamos para a Jornada Mundial da Juventude, que decorreu em Lisboa na última semana, e para os efeitos da visita do Papa a Portugal, das polémicas que envolveu e também do impacto económico. Para nos acompanhar nesta análise, temos connosco o economista Ricardo Reis, professor da Universidade Católica. Bem-vindo também a este Advogado do Diabo. E começava por si, perguntando-lhe desde já, numa primeira impressão, o que é que fica da história desta Jornada Mundial da Juventude? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite neste dia de verão, logo a seguir às jornadas, no rescaldo, ou se quiserem, na ressaca das jornadas. Foi a 7ª visita de um Papa a Portugal e, portanto, entra numa história de visitas anteriores, a mais longa de todas, portanto, foi aquela que demorou mais tempo em termos de permanência em Portugal. Foi a primeira vez que veio cá um Papa que não foi ao 13 de maio, portanto, foi a primeira vez que veio no verão, e isto é importante, porque o período de verão é, de facto, importante em termos de turismos e, portanto, isso tem alguma relevância em termos de efeitos económicos. Portanto, em maio teria sido diferente uma visita do Papa nesse contexto. E é uma viagem que fica marcada, uma visita que fica marcada pelo simples facto de estar associada às jornadas que são em si mesmo um momento alto da Igreja nesta altura. É um momento de descoberta para muitos jovens da sua fé e, portanto, estamos a falar de um número muito considerável de jovens que se congregaram aqui em Lisboa durante uma semana em atividades que são bastante importantes. Em termos de discurso, o que fica da semana é um conjunto de declarações de abertura da Igreja, declarações que são importantes, mas a Igreja sempre esteve aberta, muitas vezes dizer o óbvio e aquilo que deveria ser lembrado é importante, e o Papa é muito bom a fazer a transmitir esse tipo de mensagem. Quer dizer, não conhecemos igrejas de portas fechadas, conhecemos pessoas que acham que têm a chave da Igreja, e era em parte para essas que o Papa estava a falar, e sobretudo para as pessoas que passam à frente da Igreja e acham que a porta está fechada e não dão conta que podem entrar e que a porta está aberta. Essa é primordialmente as mensagens essenciais da semana. Miguel, e a imagem de Portugal sai valorizada com esta Jornada Mundial da Juventude, com a realização deste evento? Sem dúvida, isso independentemente de um conjunto, como tu disseste, de polémicas ou de questões laterais, naquilo que é o essencial enquanto evento de impacto mundial, não haja dúvida nenhuma, que colocou Lisboa e Portugal nas bocas de todo o mundo, nos 5 continentes. E nesse exercício ele foi plenamente alcançado, nomeadamente não só todo o trabalho a priori, como particularmente as próprias palavras de balanço do Papa, e há uma frase que é marcante, que é o facto do elogio à própria organização, que começa a colocar cada vez mais Portugal como um país, como uma nação, como um povo que consegue organizar eventos desta dimensão, independentemente da máquina organizacional da própria Igreja, que muito ajuda, mas o que é facto é que, para aquilo que fica e aquilo que rezará a história, é de um evento de tremenda logística, muito bem organizado, com um conjunto de dificuldades próprias até do próprio clima e do próprio agosto. Se levantou oportunidades, também levantou algumas de dificuldades que foram plenamente e capazmente ultrapassadas. A esse nível e com esse objetivo, ele foi altamente marcante e foi plenamente alcançado. Uma boa imagem do país. Ricardo, o que é que na sua opinião foi mais visível? O evento em termos de logística, organização, infraestruturas, ou a parte mais religiosa em si? As duas coisas estão associadas. A parte religiosa é inevitável, é incontornável. Quer dizer, para quem esteve na cidade na semana passada, mesmo como é o meu caso, não sendo jovem, e portanto não podendo participar integralmente em grande parte das atividades, é notório que a logística dos espaços estava montada para criar em toda a cidade, e já agora em toda a área metropolitana de Lisboa, um ambiente condutor a que todos os cidadãos
mais crentes, menos crentes, mais jovens, menos jovens, se sentissem envolvidos, e sentimos-nos envolvidos, quer dizer, por mais aliados que quiséssemos estar, não era o meu caso, que não queria estar aliado de maneira nenhuma, mas era impossível não ser contagiado, e aqui é a tal ligação entre a logística e a fé, o que tem a ver com a peregrinação. Penso no... Desapareceram inclusivamente as questões sobre o altar-palco, os custos do altar-palco e depois o efeito da multidão daquele parque que de facto percebeu a dimensão da infraestrutura que foi criada. Sim, acho que já lá íamos a essa questão, mas se pensar no termo peregrinação, ele é logística em movimento para a fé, portanto tem aqui juntadas as duas dimensões. Sobre a dimensão do evento e 1,5 milhão, mais vale falarmos do elefante na sala logo no princípio, de peregrinos ou não. Aquilo que se percebeu ao longo da semana foi um número crescente de pessoas a assistir. Já agora, em termos logísticos, uma compreensão de que havia um conjunto de pessoas inscritas à partida, e o número dos 350 mil que foi dado no princípio é um número de segunda-feira, que não inclui, se não me engano, muitos grupos que estavam inscritos na mesma. Depois há um grupo de gente não inscrita que se foi inscrevendo ao longo da semana. A Universidade Católica em Lisboa, no seu campus, era o sítio de congregação desses peregrinos e esteve fechada. Devo dizer que, para custo meu, que tive que arranjar um espaço para a minha equipa trabalhar durante esta semana, porque a Universidade esteve fechada para acolher peregrinos. E foram milhares e milhares de peregrinos, dezenas de milhares ao dia, que se foram congregando aí. Portanto, aquele número dos 350 mil inscritos foi crescendo ao longo da semana, e depois há os não inscritos. Que é a população em geral, que isto também associar-se a essa mesma que é a população em geral que entrou no parque, no Campo da Graça, e que estava lá no final, ou população como eu, que nem sequer foi a esse evento, mas que, por exemplo, assistiu na rotunda às missas e aos eventos à Via Sacra, dos dias antecedentes, ou que foi a Fátima, e portanto estamos a falar de gente anónima. Um dado muito curioso, que gostava de ver dados sobre isto, mas que não tenho nesta altura fonte nem forma de chegar a eles, é o número de espanhóis, sobretudo no fim de semana. Ou seja, foi a nacionalidade claramente mais visível, até devo... E audível. E devo dizer... Mas, visível nas matrículas e audível no som. Mas devo dizer que até fiquei com a impressão que em muitos espaços, mais que portugueses, o que é uma coisa que nos deve deixar questionar o que terá acontecido. A sensação que tínhamos também era que durante o fim de semana viriam espanhóis, não esperava que viessem tantos. O tempo esteve muito favorável a isso, e o fim de semana, estamos a falar de pessoas não necessariamente jovens, mas que tinham trabalhado durante a semana e que vieram aproveitar o fim de semana. Isso aconteceu. É uma questão de irem procurar na A23 ou na A6 o fluxo de trânsito. São dados que vamos ter e seguramente estarão calculáveis. Também os telemóveis, de que muita gente falava, serão dados indicadores, embora aí o roaming não é óbvio, sobretudo para os não europeus, quer dizer, muita gente desliga os telemóveis prudentemente nestas alturas, senão as contas crescem bastante. E, portanto, e há aqui um conjunto de estatísticas... uma análise que será feita a posteriori, não é? Mas deixa-me falar de um pequeno pormenor. O espaço estava criado para mais de 1,5 milhão de pessoas e não estava vazio. Ou seja, não há noção de sobre-infraestruturação. Eu não sei se estavam 1,5 milhão de pessoas, não as contei, ninguém as contou, pelo que eu percebi. O que eu sei é que o espaço não me pareceu exagerado. Ou seja, não me pareceu que tivessem feito uma coisa grandiosa demais para o que depois se veio a verificar, quer ali, quer no Parque Eduardo VII. Muito bem, Miguel. E houve aqui alguns recados também, sobretudo em termos de mensagem política do Papa, em relação aos chefes de Estado europeus, em relação, por exemplo, à questão do papel da Europa na guerra, a questão do acolhimento, a questão das desigualdades sociais. Eram temas que eram incontornáveis numa jornada da juventude? Se o Vaticano quer continuar a ter, porque sempre o teve historicamente, e se tivermos uma perspectiva de longo prazo, e se quer continuar a ter um papel relevante na Europa e no mundo, obrigatoriamente tem que assumir aquilo que historicamente é o seu papel de parte neutra em relação a um conjunto, às vezes, de incidentes diplomáticos que nem sempre bem geridos pelos Estados e pelos políticos da melhor forma. Sempre foi isso que historicamente deu a força universal e até o caráter e o cariz de independência, fruto muito dos valores que apregoa, e a partir daí, claramente, o Papa Francisco
continua a querer marcar a agenda e fazer toda, digamos, quase um facelift de todo um conjunto de polémicas que passou, e nada de como pegarem assuntos que são transversais, que as pessoas sentem, que as pessoas sabem, conhecem, sabem pensar pelas suas cabeças e que se revêem nelas. Ao se rever nelas é mais fácil depois passar todo o resto da mensagem que vem atrás. Era incontornável que, pela personagem e pela entidade que representa, o Papa Francisco tivesse de tocar nesses assuntos, fruto da infelicidade que vivemos, nomeadamente no panorama europeu em relação à guerra da Ucrânia com a Rússia, mas que não se esgota aí. Tens num conjunto de outras regiões do globo situações que ofendem qualquer cristão. Ricardo, olhamos para a questão mais económica, ou para o lado mais financeiro e económico desta jornada, porque o ajuste direto foi a forma que foi usada para a adjudicação dos contratos públicos ligados a esta Jornada Mundial da Juventude. Esta é a parte mais negativa, porque com o tempo provavelmente não seria necessário fazer um conjunto tão alargado de ajustes diretos, ou era inevitável para que este evento se realizasse, que a contratação pública fosse lidada desta forma? Ora bem, a questão que se coloca é que houve tempo. Ou seja, as jornadas não foram decididas que iam ser aqui em Lisboa este ano, nem o ano passado sequer. Houve uma mudança de autarca, houve... Essa é que é a questão. Agora, o tempo houve, mas o tempo foi esticado pela pandemia. Se não me engano, há aqui um protelamento das jornadas por um ano. Se não me engano, posso estar enganado, mas eu penso que elas estavam previstas para o ano passado e foram proteladas por causa da pandemia, mas posso estar enganado, isto pode ser falha minha, mas tempo houve. O que não parece haver em Portugal é uma estrutura de contratação pública que prepara as coisas com tempo e que seja suficientemente sólida para passar de executivos para executivos. E o que acontece é que em cima da hora acabamos por fazer o ajuste direto. Ter que fazer o ajuste direto. Portanto, a sua pergunta é: deveria ter sido feito de outra maneira? Deveria. Poderia, em Portugal? Não sei. Somos ótimos a preparar as coisas em cima de joelho. Isto em cima da hora, e o ajuste direto é a única maneira daquilo ficar bem feito. E foi bem feito, sendo que os ajustes diretos são como os cântaros e as fontes, não é? Alguns vão ter lá ficado quase seguramente. E é isto que vai dar asa, que depois possa ser aproveitado politicamente para aproveitarem um ou outro cântaro que ficou lá com a asa. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, isto é um bocadinho como quando duas crianças estão a brincar e entram numa disputa qualquer dos bonecos ou qualquer coisa do género, e depois o Papa é como a avó, quer dizer, vir pedir à avó que venha intervir numa disputa que tem a ver com este tipo de assuntos é um bocadinho exagerado. Portanto, o Papa está muito longe destes temas e destes assuntos. Já não é óbvio é que alguma da hierarquia, nomeadamente a Fundação para as Jornadas, não tenha acabado por ser envolvida nestas questões, presumo que contra a sua vontade, mas acabou por se imiscuir nestas questões mais terrenas. Miguel, e pode haver aqui talvez algum aproveitamento nestes contratos que foram feitos de forma tão rápida e apertada, como dizia o Ricardo, do cântaro tantas vezes vai à fonte que lá deixa a asa, pelo menos um deles ou dois. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu concordo com em absoluto, porque tinha pensado exatamente o mesmo em relação a essa questão que sempre que havia, que era possível ter feito de maneira diferente até um determinado momento. A partir de todo momento que temos o ponto de não retorno, tu tens um momento em que ou falhas, ou então para ser bem feito ou conseguires entregar, entra toda a capacidade técnica de improviso que o latino e o português em particular têm. E a partir daí nós nunca falhamos, na Expo 98, e há muitos anos já foi, talvez tenha sido o primeiro grande evento desde a nova modernidade lusa, que tinha sido, e nós conseguimos, apesar de um ano antes parecer que nada daquilo ia acontecer, o que é facto é que à data certa as coisas, ainda com 24 horas no próprio dia havia ali um conjunto de questões para resolver. Hoje estamos muito mais profissionais, estamos mais organizados, mas há coisas que não se ultrapassam. E um processo democrático onde há transição, nomeadamente às vezes até de cores políticas, tudo isso atrapalha. As pessoas não têm o sentido de Estado suficiente, como uma organização como a Igreja, tem do ponto de vista de longo prazo. É tudo feito com vistas muito curtas. A partir daqui, para chegar, este é o enquadramento, a partir daqui, logicamente, que há aproveitamento económico que houve, não tenho dúvidas algumas que isso possa ter acontecido, de uma maneira que posso aqui já fazer aqui uma antevisão, que é o aproveitamento político. Assim que a reentrada política em setembro começar a acontecer, o quanto é que isto vai ser jogado de um lado para o outro. Já é visível, aliás. E já vai começar, a partir disso ainda não é, porque estamos em agosto, mas assim que os primeiros de setembro chegarem, isso vai voltar em força. Ricardo, em termos de
críticas ao montante que foi investido por entidades públicas nesta Jornada Mundial da Juventude. É ou não razoável que entidades públicas financiem eventos religiosos e, do ponto de vista económico, também se tem falado muito, o impacto da jornada é relevante, daí a importância dos organismos públicos se envolverem? São duas perguntas São duas, e bastante complexas, estão de certa forma ligadas, mas são duas margens de um rio ligadas por uma ponte estreita. Desde logo, é importante que entidades públicas patrocinem grandes eventos ou apoiem grandes eventos. Não me choca que isso aconteça, seja com este tipo de eventos, seja de cariz religioso, seja de cariz económico, seja de cariz desportivo, seja de cariz de outro âmbito, desde que haja algum benefício para a sociedade. Tem que haver fundamento, tem que haver retorno. E há retorno que é a segunda económico? margem do rio. Há um retorno económico direto das jornadas, que não está totalmente calculado, ele foi estimado e bem pelos nossos colegas, o que do ISEG, para a Fundação. Em quantos milhões é que se falou? Eu não consigo dizer-lhe os valores porque é difícil perceber também. Até porque a fórmula de cálculo tem muito a ver com o impacto do número com o gasto que cada peregrino iria médio fazer diário. Durante o gasto médio diário. Isso foi parte do processo. E portanto, aquele tal elefante na sala do 1,5 milhão tem alguma influência neste valor, mas há muitos fatores a serem considerados e era o que lhe dizia ao bocado, quer dizer, agora pós-evento é muito mais fácil fazermos essa estimativa porque temos um conjunto de indicadores e dados mais exatos do que eles tinham à partida, nomeadamente o número de dormidas perdidas pelo facto do evento ter tido lugar e um conjunto de outros fenómenos que possam ter acontecido que têm que ser ponderados como um custo de oportunidade deste evento. Muitas vezes estas questões, às vezes quer-se tanto tocar no tangível que muitas vezes corre-se o risco da hipérbole e depois as coisas falham. Mas se nós formos conscienciosos e realistas, o grande impacto que isto tem, o que tu podes medir, é difícil, porque está muito no intangível. Acontecerá também no médio prazo, com as pessoas que no futuro voltem a visitar Lisboa. Tal e qual, portanto, isso neste momento é quase difícil. Eu percebo a necessidade quase política e de marketing de poder justificar no plano tangível que isto é um bom investimento e que o ROI da coisa é lógico e claro, mas não é assim, não tem que ser assim. Pelo não menos tem que na ser questão assim. Da transparência e dos custos associados ao evento. Não tem que ser assim. Eu acho que há muita parte disto que é intangível e a outra, neste momento, ainda não se esquece quem tem noção do que é que vai acontecer. Agora, e porque não sou cristão e não professo nenhuma religião, portanto não estou a defender nenhuma causa própria, eu entendo que o Estado, desde que tenha fundamento e perceba que haja um retorno, seja ele político, estratégico, económico, financeiro, tem todas isso pode fazê-lo, porque às vezes outra coisa é, não tens capacidade para o fazer e metes-te em dívidas absurdas, não é o caso, ele está num plano de razoabilidade e face àquilo que é o potencial. E lá está, prognósticos depois dos jogos é sempre mais fácil. E hoje é muito mais fácil dizer isso do que era há um ano atrás. Mas há um ano atrás teria defendido exatamente a mesma posição. O Ricardo queria acrescentar aqui um ponto. Queria que além da dimensão intangível, que é importante de facto, e estamos a falar de jovens, quando disse a Diana que vêm cá no médio prazo, estes vêm no médio e no longo prazo, não é? Portanto, continuarão a vir cá e já nós não estamos cá porque não somos tão jovens quanto eles. E quantos farão negócios com Portugal? E quantos terão boas imagens de portuguesa? E quanto é que perceberão que afinal as empresas em Portugal funcionam bem? A boa imagem ficou, ou seja, a boa imagem da organização, a boa imagem das coisas funcionarem, mas há também uma dimensão tangível que é o espaço físico do Parque Tejo, que ficou reabilitado finalmente ao fim destes anos todos. Aliás, na sequência da Expo 98, aquela parte tinha ficado esquecida e foi a única que não foi recuperada. Ainda circula na net uma fotografia de 97, que diz bem daquilo que o Miguel dizia da última hora do 98. Eu sei porque eu morei ali em 97. E aquilo em 97, já mesmo do lado da Expo, ainda estava por acabar e, portanto, um ano antes da Expo, estava tudo muito atrasado, mas aquele lado não só ficou atrasado como esquecido. E agora ficou reabilitado. Aparentemente já vai ser usado em setembro na Semana Académica e, portanto, aquilo terá um conjunto de eventos que poderão ser feitos. Esse é um património que fica. Como o Rio passou a estar ligado... Essa parte é importante. Ou seja, e é possível continuar aquele exercício de reabilitação
urbana mais a norte. Era importante também percebermos que este tipo de eventos muito concentrados em Lisboa cria algumas assimetrias nacionais e regionais, mesmo regionais. Esse era um ponto importante para o Estado português ter em conta de uma certa concentração de investimentos a serem feitos aqui na região de Lisboa. Lá está, não é uma discussão da Igreja, é uma discussão do Estado português. Mas acho perfeitamente legítimo que se entenda que em face destas três dimensões, o impacto direto, o impacto tangível de longo prazo e, sobretudo, isto que o Miguel estava a dizer, e que eu, portanto, não preciso repetir, do impacto intangível de muito longo prazo neste caso, parece-me que o retorno, que é a tal outra margem do rio de que falávamos há bocado, justifica o investimento que foi feito. Ricardo, muito rapidamente, até porque este é um efeito de curto prazo. Em termos de preço, há aqui o risco de se criar alguma pressão inflacionista sobre a economia. Aconteceu noutros grandes eventos fora de Portugal, o caso da Suécia, que foi muito falado recentemente, dos concertos que criaram uma pressão inflacionista. Alguns economistas disseram a negócios que não será um efeito muito significativo em termos de subida de preços e de pressão sobre a inflação. Eu habituei-me a não fazer muitos prognósticos tão assertivos, a dizer que não, mas parece-me muito pouco provável neste contexto. Havia um controle de custos bastante forte em relação a muitas daquilo que estava a ser fornecido às pessoas, e um controle de custos que não tinha a ver com uma imposição administrativa, mas pura e simplesmente com as forças do mercado. Estamos a falar de jovens, portanto não estamos a falar de gente com muito pouca poder, capacidade de pouca compra. capacidade de compra. Peregrinos que já fizeram a despesa da sua vida para virem, olha, vieram 750 pessoas de São Tomé e Príncipe, quer dizer, o que é deixar as ilhas vazias lá em São Tomé e Príncipe. É fantástico num exemplo de devoção, mas também de investimento financeiro, porque não é barato vir de São Tomé e Príncipe para cá. Não me parece que haja pressão inflacionista por força deste tipo de procura, embora acho que é um fenómeno que mereça ser estudado, as dinâmicas na distribuição e na restauração durante o período das jornadas, até porque criou-se ali quem tinha acesso às merendas e quem não tinha acesso às merendas. Acho que é um case study fantástico. Fica já aqui a ideia de uma tese de mestrado para quem nos estiver a ouvir, porque é uma ideia fantástica para ser estudada durante este período. Muito bem, Miguel, e esta é para os dois, mas se calhar começava pelo Miguel, para fecharmos, que lição é que fica desta jornada, no fundo? Bom, primeira lição, é possível posicionar Portugal como um local de organização de eventos de impacto mundial. Segundo, acho que a Igreja está a começar, a Igreja Católica está a começar o seu processo de revitalização, e toda esta aproximação à juventude, e apesar de ter sido a 16ª, salvo erro, edição, a cada uma que passa, ou talvez o impacto desta tenha sido uma mais próxima de nós, mas parece claramente que quer se abrir ao mundo, e essa é a mensagem que fica. Depois, talvez aquilo que será menos positivo eu acho que é sinceramente o que vem a seguir. Não consigo conceber que de uma coisa tão boa e tão bonita, que se começa a preparar todo um lavar de roupa suja que aí vem, e isso sinceramente é o lado menos positivo e menos simpático da questão. Ricardo, a lição que fica? Olha, a nível pessoal é que eu, quando era jovem, devia ter ido a uma, portanto não fui, e houve algumas aqui perto, portanto essa era a primeira lição que eu tirei, é que nabo que eu fui de não ter ido à de Santiago de Compostela quando era jovem e podia ter ido. E acho que muitos de nós que estivemos em Lisboa a semana passada sentimos isso, quer dizer, que pena eu não poder ter aproveitado isto quando tinha idade para aproveitar. E, portanto, aqui permite-me discordar um pouco do Miguel, da Igreja começar este processo. Este processo já começou com o Papa João Paulo II e, aliás, já tinha começado no Vaticano II. Portanto, toda esta abertura da Igreja vem dessa altura e, portanto, do Papa São João 23. E, portanto, é um processo bastante antigo e que mal ou bem, nós que não somos jovens, é o processo da Igreja durante o nosso período de vida. Em termos daquilo que isto representa para a Igreja portuguesa, em particular para a minha instituição, para a Universidade Católica, é de facto
à falta de um termo em português, boost, não é? Portanto, um boost bastante grande, um boost de convicção de que é possível fazer as coisas bem. Eu lembro-me que estiveram 7.000 pessoas na recepção ao Papa na Universidade Católica Portuguesa. Eu não sabia que cabiam 7.000 pessoas naquele espaço. Aquela entrada. E sabemos que metemos 7.000 pessoas ali, aí sabemos mesmo porque as contamos. 7.000 pessoas ali, questiono-me mais como é que metemos 7.000 pessoas ali do que como cabiam 1,5 milhão no Parque Tejo. Isso e os depoimentos que foram feitos, quer pela senhora reitora, quer pelo próprio Santo Padre, quer pelos alunos e pelas alunas que participaram. Eu relembro a aluna iraniana que tinha estudado na Ucrânia, que é um exemplo, que disse uma coisa lindíssima, que é só sentiu orgulho na vida dela quando recebeu este convite. Portanto, só então percebeu a importância que ela tinha para os outros e sentir orgulho nisso. Isso é uma mensagem que parece que a Igreja pode e está a precisar de boas mensagens para dar. Em termos do país, também, corroborar o que o Miguel disse, é possível. É possível organizar. E uma palavra última, é possível também com o apoio, não apenas financeiro do Estado, mas das pessoas do Estado. As forças de segurança, os bombeiros, o Serviço Nacional de Saúde e a assistência médica foram exímios em abdicarem de uma semana de calor e férias, onde muitas vezes eram necessários descansar, para estarem ao serviço da população e dos peregrinos que vieram a Lisboa. Foi comovente na segunda-feira, eu viajei para o Norte, ver as colunas de polícias nas autoestradas. Eu fui pela A8, vim pela A1, quando estava aberta, a deslocarem-se para Norte, de regresso às suas casas, e era comovente perceber o esforço que isto implicou dessas pessoas que abdicaram de uma semana de agosto para servirem o país e, neste caso, as jornadas. Muito bem. Obrigada, Ricardo Reis, por se ter juntado a nós neste episódio. Obrigada, Miguel, por mais esta análise do advogado do diabo. Até para a semana.